ótima vida para vocês hoje. Estamos aí no nosso 6º dia ininterrupto de lives. Isso mesmo. 6º dia. Nem todas as lives ficaram salvas, né? Perdi algumas. Nós estamos aqui todo dia, 6h30. Entramos mais cedo hoje. 8 minutinhos mais cedo. Eu quero finalizar também mais cedo. Gente, seguinte, tá gelado em BH, né? Tá muito frio. E hoje, particularmente, eu tô acordada aí desde as 3h30 da manhã, né? Nós iniciamos nosso dia bem cedo. Então, assim, graças a Deus por isso. E eu tava ali pensando, né? Que muitas das vezes a gente reclama. Eu já reclamei tantas vezes quando eu perco o sono assim de madrugada. E essa madrugada eu perdi o sono, mas não entre aspas, né? Perdi o sono porque eu já entendi. Eu fui literalmente acordada, não perdi o sono, mas eu fui acordada, despertada. E eu entendo que quando eu sou despertada assim na madrugada é para orar, é para buscar o Senhor, né? É para ter meu tempo ali com Deus. Então, é muito bom ter esse tempo. Fazendo um teste aqui do som, gente. Acho que vai melhorar aí pra vocês, né? Pra não dar tanto eco. Está gelado, confesso. Bom, ótima vida pra você hoje. Pra quem não me conhece, meu nome é Fernanda Aline, né? Faço parte aí da equipe M3. Mas eu sou só a Fernanda, né? E eu vim aqui hoje compartilhar com vocês, né? Essas lives tem sido para compartilhar um pouco da minha história, compartilhar aquilo que eu tenho aprendido. Deixa eu arrumar aqui minha blusa. Tá gelado, tá frio. Então eu compartilho para vocês um pouco do que eu tenho aprendido, um pouco do que eu tenho vivido, né? Contar experiências, talvez trazer uma dica, uma receita, não sei. Cada dia é um dia. Vamos viver aí um pouquinho de cada vez, né? E hoje eu vim compartilhar com vocês o meu devocional. Um pouquinho do meu devocional, daquilo que eu tenho aprendido, daquilo que eu tenho desfrutado, né, nesse tempo. Porque faz toda a diferença a gente tirar um tempo, já falei com vocês em outros momentos, você tirar um tempo de oração, de leitura da Bíblia. Não estou falando de religião, tá, gente? Estou falando de você mesmo se fortificar espiritualmente. Você se fortalecer. Então é sobre isso. Deixa eu só mudar o cenário aqui, gente. Pera aí, eu volto. Tô aqui com cobertinha. Muito bom, voltemos. É isso aí, vida real, né, gente? A gente organiza antes, durante e depois. A luz tá estourando aqui por causa da luz natural. Agora ok. Então, ótimo, gente. E aí, a gente começa um dia com um devocional, a gente começa o dia aí orando, buscando a Deus mesmo, pedindo a sabedoria. E o que eu estava dizendo é o seguinte, que Deus ele não é uma religião, né? Deus ele é infinitamente mais do que tudo aquilo que a gente pensa, do que tudo aquilo que a gente imagina, ele é. Ele é tudo, o tempo todo, em todos os momentos, em todos os lugares, ele é tudo que a gente precisa. Então, ele não se enquadra aí, né, numa religião, ele não se enquadra aí num formato aí que a gente às vezes tenta encaixar Deus numa quadrinha ou numa uma congregação ou numa caixa. Não, Deus vai muito além disso. Eu vim compartilhar com vocês essa manhã, né, tá aqui minha Bíblia, tem minhas anotações. Estava meditando a carta de Paulo aos Filipenses, né, e perguntando a Deus algumas coisas.
e adorando também. E tem algumas coisas que eu achei bem interessante e que eu quero compartilhar com vocês no dia de hoje. Tá? Uma dessas coisas, toda a carta é rica, gente, toda a carta é muito rica. E a minha Bíblia, ela tem as anotações, a Bíblia de estudo da Joyce Meyer, com comentários, com notas e comentários dela. Então eu gosto, né, uma Bíblia que eu fiz questão de investir. Primeiro porque eu amo muito essa mulher, ela é uma bênção na minha vida. Né? O testemunho dela conta muito, o testemunho dela é algo maravilhoso. Então eu amo muito ela. E segundo, porque eu gosto muito dos ensinos, né? Das notas que ela traz, dos ensinamentos. Eu acho que contém muita sabedoria e é algo prático, então assim, é algo que eu gosto demais, tá? Então por isso que eu tenho, por isso que eu investi. E aí em Filipenses, vamos pegar aqui, eu li toda a carta, né? Mas eu fiz algumas anotações práticas, né? E aí eu vou trazer essas anotações em específico, que mais me saltaram os olhos, barulho, que mais me saltaram os olhos, que mais me chamaram a atenção. Olha, deixa eu pegar aqui. Filipenses 2, né? Vamos começar aqui. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, Paulo dizendo, complete a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus. Não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E aí ele vai continuar aqui, né? Paulo vai continuar falando. E assim, gente, como eu disse para vocês, eu li toda a carta, mas já eu vou pegar só algumas partes aí. Essa parte aqui, nesse início de Filipenses 2, considero o outro superior a si. Eu tenho tentado viver isso na minha vida, porque pessoas orgulhosas e soberbas, como eu era e estou profetizando, tem muita dificuldade de se relacionar com outras pessoas e considerar elas superiores, né? Honrar as pessoas pelo que elas são. Então, uma coisa que eu tenho aprendido, né, que Deus tem me ensinado aí, é literalmente considerar o outro superior. Um tempo atrás, Deus me deu uma palavra a determinada pessoa e Ele disse, olha, sirva essa pessoa. Servir, gente, como Jesus serve. E isso é um desafio, porque Jesus, ele é o exemplo, o padrão da visão, né? Então, servir uma pessoa como Jesus é fazer com excelência, é fazer nos moldes dele, é fazer o que ele faria no meu lugar. Só que isso também desconstruiu dentro de mim a Fernanda, a velha maneira de viver, a velha maneira de agir. Isso desconstruiu aí dentro de mim essa questão de literalmente fazer da minha forma.
né? Do meu jeito. Existe um padrão de excelência no servir, né? E talvez você esteja perguntando, Fernando, tá, mas como é que é isso? Basta estudar a vida de Jesus, como que ele age, como que ele é, né? Quais são as atitudes dele, como que ele serve aos outros. Né? Eu não vejo Jesus dando pior para ninguém, eu não vejo Jesus desfazendo de ninguém, menosprezando ninguém. Então, considerar o outro superior a você é literalmente você ser humilde para aprender. Você ser humilde para se colocar no lugar de aluno e de aprender com o outro, de servir o outro com toda a integridade, com toda a facilidade aí do seu ser, né? Com todo o seu coração, com todo o seu entendimento. E Colossenses 3:3 fala tudo quanto você for fazer, faça de todo o coração. E eu acho que esse é o grande segredo de Jesus, que ele faz tudo de todo o coração para o Pai. O foco dele é o Pai, agradar o Pai, né? O foco dele é literalmente honrar o Pai, honrar a instituição Deus, honrar o Deus Pai, né? Honrar o que Deus falou, cumprir todos os mandamentos, cumprir todas as promessas, cumprir o propósito para o qual ele veio aqui. Então, tudo quanto fizer, seja de todo o coração, como para o Senhor. E Senhor significa dono. Então, faça de todo o seu coração para o seu dono, né? E não para homens. Quem que é o seu dono? Por isso que eu falo que Deus ele não é uma religião. Deus ele é tudo, em todo o tempo, em todas as coisas, em todos os lugares, de todas as formas possíveis. Então Deus ele é. Então faça de todo o coração. E aí o segredo, eu acredito, que é realmente considerar o outro superior a você. Ter o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de falar, o mesmo modo de agir. E aqui o padrão é Cristo, né? Aqui o padrão é Jesus. Pensar como ele pensou, amar como ele amou, se doar como ele se doou. E aí Paulo vai falando, mas calma, vai melhorar mais. E aí em Filipenses 3, ele começa dizendo assim, finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. E aí ele vai falar, né, aqui, mas eu quero destacar no Filipenses 3, essa parte aqui, ó, versículo 10, olha que legal que ele vai falar aqui. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio, o chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Gente, isso aqui sim foi uma resposta da minha oração mais cedo, porque eu estava dizendo, Deus, falando com o Senhor algumas coisas da minha vida e também trazendo, falando, Deus, tem tanta coisa ainda para mudar, né? Tem tanta coisa ainda para modificar. Eu sei que o Senhor me deu ferramentas, eu sei que eu estou no processo de transformação, de cura. E eu ali lamentando, lamuriando, sabe? Poxa, mas você ainda tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. Como é que eu vou fazer? Né? E eu orei e coloquei diante do Senhor. Talvez você, como eu, esteja pensando, né? Poxa, tem tanto para ser mudado em mim, tem tanto para ser transformado na minha vida,
né? Como é que eu vou ser usada por Deus? Ou como é que eu vou dar uma palavra para alguém? Ou como é que eu vou fazer algo se eu preciso dessa transformação? Se eu preciso dessa mudança, se eu estou nesse processo? Por muito tempo eu esperei estar pronta para fazer algo. Por muito tempo eu esperei e falei, não, quando eu for curada, eu entro em relacionamento. Quando eu estiver pronto, quando eu estiver preparada, eu constituo minha família. Quando eu estiver curada, eu faço isso, eu faço aquilo. E na verdade, gente, nós estamos em constante processo de transformação, de cura e de libertação. Quando você opta, né, pelo autoconhecimento e você opta por se conhecer, conhecer suas dificuldades, conhecer suas debilidades, né, conhecer seus pontos fortes, seus pontos a serem melhorados, quando você está aberto para esse crescimento pessoal, para esse desenvolvimento pessoal, melhor dizendo, você vai estar em constante processo de transformação, né? Você vai estar em constante processo de crescimento e de maturidade. E o problema maior é que nós não temos paciência, eu falo muito por mim, com esse processo. Só que Deus, ele é longânimo em paciência. Deus, ele investe, ele tem todo um cuidado, toda uma paciência de esperar você crescer. E às vezes eu falo assim, Deus, como que você está me esperando crescer, né? Como que você é tão longânimo assim? Uma vez que muitas vezes nem eu tenho paciência comigo mesmo, né? Mas Deus, ele vem com esse amor, com essa longanimidade. Por quê? Porque é um processo, né? Há um desejo, um anseio ardente dentro do meu ser de ser transformada a cada dia por esse amor dele, de ser transformada a cada dia por esse caráter de Cristo. O que mais nós precisamos, não só na nossa nação, mas na nossa vida enquanto cristãos, na nossa vida enquanto família, enquanto indivíduo, enquanto sociedade, enquanto igreja, que nós mais precisamos é de um avivamento de caráter, é de um avivamento de transformação de dentro para fora. Isso é o que mais nós precisamos, né? Nós precisamos ser transformados no nosso caráter. O vinho novo, que simboliza aí o novo de Deus, ele só é derramado em odres novos. Porque se ele for derramado em odres velhos, o odre se arrebenta e não comporta o vinho novo. Então, se a gente quer o vinho novo, se a gente quer o novo de Deus, a nova presença de Deus, se a gente quer a nova mentalidade de Deus, né? Se a gente quer o novo que Deus tem para nós precisamos nos tornar odres novos, né? Então, fazendo essa comparação, essa analogia, a minha vida precisa ser um odre novo, né? Eu estou lendo um livro que chama O Avivamento do Odre Novo, do Cote, e ele fala ali, tem muitos ensinamentos, mas a principal base desse livro é que a transformação, ela vem de dentro para fora. A transformação da cidade, a transformação do estado, a transformação da nação, ela começa dentro do indivíduo. Então, se você quer ser usado por Deus com um posicionamento diferente nesse tempo, né, na sua nação, na sua cidade, no seu estado, na sua rua, no seu bairro, se você quer ser essa resposta de Deus aonde você está, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, saiba que você precisa passar por esse processo de transformação do velho para o novo. Você precisa passar por esse processo de libertação da antiga maneira de viver, da antiga maneira de agir, para a nova maneira de viver. Você precisa sair do odre velho para o odre novo. Para quê? Para receber o vinho novo, para receber a vida que Deus tem, a plenitude que Ele tem, para receber esse vinho novo que Ele tem, esse derramar, esse mover que Deus tem, né? Isso é muito falado nas igrejas evangélicas, que Deus está trazendo um avivamento na nação, que Deus ama o Brasil, mas na verdade Deus ama o mundo. E o mundo espera que os filhos se manifestem. E sim, a nação brasileira, ela tem uma promessa de Deus. Mas muito mais que uma promessa de Deus, Deus está despertando os filhos. E nós precisamos, muito mais que o derramado mover do Espírito, que é delicioso e eu amo, nós precisamos de um mover de caráter. Nós precisamos ser transformados no nosso caráter, na nossa mentalidade, na nossa maneira de agir. E aí quando você pega para comparar a Bíblia, eu lembro de Neemias na reconstrução dos muros.
né? Nós precisamos reconstruir os muros da nossa cidade, reconstruir os muros da nossa nação, mas nós precisamos principalmente reconstruir os muros da nossa casa. Começa do indivíduo, começa do ser, a sua casa, a sua jurisdição, o seu muro ao redor da sua casa. Sua casa está protegida? Se você é casado, seus filhos estão protegidos? Seus filhos estão tendo uma base dentro de casa que não vai ser destruída na escola, na faculdade? Como que é a sua relação com seus filhos? Se você é solteiro como eu, como que está a nossa relação primeiro com Deus, depois conosco mesmo e depois com os nossos pais, familiares mais próximos? Isso é restauração dos muros. Ei, quando Neemias desce para a cidade, que está toda destruída, as portas queimadas, e a cidade está ali, né, à mercê dos inimigos, quando ele desce, até as crianças são usadas, porque as pedras pequenas são colocadas pelas crianças. Até elas começam a restaurar os muros da cidade. Não é fácil, gente. Não é fácil viver essa restauração, porque isso fala de caráter. Isso é uma simbologia para te dizer que o que muda a nação não é o derramar do Espírito. Ele é delicioso, é maravilhoso. Não é o falar em línguas, não é o sapatear no fogo, não são as profecias. Tudo isso é muito bom, eu amo, eu gosto. Mas o que muda uma nação, o que muda a nossa vida é um avivamento e uma transformação de caráter, um avivamento do homem novo. Então, voltando aqui para Filipenses, Paulo vai falar, né? Quero conhecer a Cristo. Olha a estatura de Paulo. E Paulo está falando ali, não, eu quero conhecer a Cristo, o poder da ressurreição e a participação em seus sofrimentos. Paulo está falando o tempo todo, olha, o padrão é Cristo. Jesus, ele é o padrão da visão. Então eu quero conhecer, e conhecer na Bíblia, de acordo com os meus mestres, né, que eu aprendo com eles, conhecer, se relacionar de forma íntima. É comparado e equiparado a uma relação sexual de um homem e uma mulher. Então, conhecer é algo íntimo, é se relacionar. Não tem como eu me comprometer com alguém sem eu me relacionar com ele, sabe? Não tem como eu me comprometer com o coração sem eu conhecer quais são os anseios, os desejos, as expectativas. Um outro livro que eu estou lendo nesse tempo também, que eu indico para vocês, é O Poder e o Propósito do Amor no Casamento, do Miles Monroe. Que esse livro, assim, ele é fantástico, principalmente para quem é solteiro, tem o desejo de casar ou tem a comissão aí de casar, né? Leia esse livro antes de se casar, antes de se envolver no relacionamento, né? E aí, Paulo continua falando, eu prossigo com o alvo é Cristo. Então eu quero participar dos sofrimentos, porque participar do mover é delicioso, gente. Participar do batismo do Espírito Santo é a coisa mais gostosa que tem. Mas você quer participar dos sofrimentos de Cristo? Quais são os sofrimentos de Cristo, Fernanda? Na atualidade, como que eu sei? Cara, eu estou aí diante da notícia da menina de 12 anos que foi estrupada. Eu falei, Deus, eu estou cansada de ouvir notícias assim e não fazer nada. O que eu posso fazer? Como que eu posso interagir? Porque eu não tenho filho, mas eu tenho sobrinho. E se fosse com a minha sobrinha, eu estaria louca agora, né? E eu queria justiça com as minhas próprias mãos. Então o que eu posso fazer? Porque a minha justiça é tão falha. A minha justiça é como um trapo de imundícia. O que eu posso fazer? Né? A partir do meu muro, a partir da minha jurisdição, a partir do meu campo de ação, o que eu posso fazer? E aí eu questionando a Deus, falei, Senhor, o que eu posso fazer? Porque isso está me indignando de tal forma. O abuso sexual, o abuso de autoridade contra as crianças. Eu moro num lugar que eu vejo isso o tempo inteiro. Eu moro numa nação que eu vejo isso o tempo inteiro. Famílias desestruturadas, pais desestruturados. Falei, Deus, o que eu posso fazer? Como que eu posso fazer? Como? Né? Eu preciso estudar, eu preciso me capacitar. O Senhor quer que eu me forme em pedagogia? Quer que eu aprenda uma didática? O que eu posso fazer? Então eu estou nessa busca de entender o que eu posso fazer. Mas diante dessa busca de entender o que eu posso fazer, primeiro, me comprometer com o coração dele. Segundo, né, eu estar atenta. Poxa, eu estou vendo. Então, legal, eu estou vendo isso acontecer. Mas de que forma que essa notícia chega para mim? Está me impactando? Ou simplesmente é mais uma notícia? Porque se você abre aqui, gente, um jornal, eu não quero aqui ser taxativo, tá?
Eu só estou compartilhando meu devocional, mas enfim, tá indo para outro caminho. Se você abre um jornal, se você abre uma notícia, e isso é só mais uma informação para você, isso não mexe com o seu íntimo, alguma coisa está errada. Para pensar se alguma coisa está errada dentro de você. Será que você está vivo ainda? Será que tem vida aí dentro? Porque assim, na hora que eu li isso e eu vi o vídeo da Damares, a Damares é glória a Deus para essa mulher, assim, que Deus capacite ela cada vez mais. Mas eu quero fazer mais do que orar pela Damares. Eu quero fazer muito mais do que simplesmente clamar a Deus, pedir a ela para revestir ela de força. Clamar a Ele para revestir ela de força. Eu quero fazer mais. Damares, como eu posso fazer mais? Me ajuda, sabe? Como eu posso me importar mais? E das ferramentas que eu tenho é aqui, é o Instagram, é o Facebook, são as redes sociais. Então, eu preciso usar essas ferramentas para isso. Para pelo menos alertar, falar, gente, vamos fazer alguma coisa. Eu não sei o que fazer, gente, eu não tenho a resposta. Mas uma coisa é certa, eu tenho as perguntas certas. E eu pergunto pro dono de tudo isso como que fazer. E na hora que eu descobri a resposta do que eu, Fernanda, como eu posso atuar, eu já tenho atuado em algumas outras frentes, apoiado projetos nos bastidores, né? Nem tudo eu conto aqui, nem tudo eu posto nas redes sociais, por uma questão de, não de status, mas por uma questão assim, que muita gente nem sabe o que muitas vezes a gente faz. Nem tudo eu venho aqui contar, nem tudo eu venho aqui postar, mas uma coisa é certa, eu preciso fazer algo. Isso está me incomodando, sabe? Eu falei, não, gente, 12 anos o menino, 12 anos, o cara acabou com a vida da menina. Então assim, só que ela é uma em milhares que está acontecendo isso, e eu preciso fazer algo, né? Então continuando, e eu angustiada essa noite, falei, Senhor, preciso fazer algo, eu preciso me posicionar, né? Então uma das coisas é essa janela aqui de oportunidade que eu tenho, que é o Instagram, que é o Facebook, que são as redes sociais. E aí Paulo vai continuar, gente, eu vou continuar aqui, porque são coisas que mexem muito comigo. E aí essa parte que ele fala aqui no versículo Filipenses 3, versículo 15, ele vai falar, todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma, ou seja, de que forma? Prosseguindo para o alvo, esquecendo das coisas que para trás ficaram. Eu iniciei o vídeo falando dessa dificuldade que eu, Fernanda, tenho de ainda estar nesse processo de transformação, porque parece que algumas coisas na minha vida, na minha ótica, são lentas. Eu pergunto a Deus às vezes se eu tenho algum retardo, porque tem coisas que é lenta demais na minha ótica, na minha forma de ver. E eu falo, Deus, sabe, me ajuda a acelerar, me ajuda a sair desse lugar de estagnação. Só que isso me sabota, isso acaba comigo, porque quando eu me coloco nesse lugar, quando eu me coloco nesse lugar de me julgar, sabe, do auto-julgamento, de falar assim, poxa, você está longe, correndo, você ainda está engateando, tem áreas que eu ainda estou engatilhando ali, galgando os primeiros passos, eu falo, putz, velho, já você tá lá na frente, voando, qual é a sua? E eu fico sem paciência comigo. Eu falo pra vocês aqui que eu fico sem paciência, que eu falo assim, cara, de novo, uma coisa que me irrita, gente, profundamente, assim, no meu âmago, é eu ouvir algo, eu aprender algo, e eu ter que repetir aquilo, porque eu não entendi da primeira vez. Nossa, isso me deixa muito chateada comigo. Porque onde eu estava que eu não entendi da primeira vez, sabe? Quando tem que repetir uma situação. Só que isso é uma autocobrança. Isso é um auto-julgamento. E por que eu estou nesse processo de transformação? Porque eu preciso sair desse lugar de me auto-julgar, de me auto-sabotar. Então, todos os dias é um exercício constante para sair desse lugar. Para ser transformado desse lugar. Olha, o sol nasceu, agora a luz está... Enfim, gente, a estética do vídeo vai ser isso mesmo. Então eu preciso sair desse lugar de autossabotagem, de autocobrança, sabe? E eu peço ajuda a Deus mesmo. Deus, me ajuda a sair desse lugar. Me ajuda a sair desse lugar onde eu me julgo. Porque a Bíblia fala assim, eu é que sei, né? Deus falando conosco, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, a vosso respeito, diz o Senhor.
Pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que desejais. Então eu não posso estar nesse lugar. Eu não posso ser o Deus da minha vida. Porque deu ruim até hoje. Porque deu merda até hoje. Sabe? Não consegui avançar, não consegui progredir. Então eu tenho que sair desse lugar. Por que eu estou compartilhando aqui que é uma luta atual minha? Para você talvez se identificar, sei lá, se esse vídeo vai alcançar alguém. Mas quem sabe te alcança. Quem sabe você está nesse mesmo lugar. Sabe? Às vezes as coisas não dão certo, às vezes as coisas não saem conforme planejado, né? Às vezes a gente sai frustrado. Eu tenho muita questão ainda do perfeccionismo. De, poxa, eu planejei uma coisa, eu queria que saísse daquela forma. E eu não... Hoje eu tenho mais essa experiência de estar aberta para o inesperado. E cada vez mais eu quero ir para o lugar onde eu sou guiada. Que a Bíblia fala, o vento sopra onde quer e ouve-se a sua voz. E sinta-se, né? E não sabe de onde vem nem para onde vai. Então eu quero ser como o vento. Ah, Fernando, vai ali, vou. Vai fazer o quê? Não sei. Chegar lá, né? Deus vai me direcionar. Então, assim, não é que o planejamento não seja importante. Eu quero sim ter a base do planejamento, mas eu quero muito mais ter a base do que Deus tem para aquele momento. Eclesiastes vai falar aí que há um tempo certo para todas as coisas. E Davi nos ensina, né? Davi fala lá nos Salmos, Deus ensina-me a contar os meus dias de tal maneira que alcance o coração sábio. Então, assim, gente, a minha vida, os meus dias, as minhas horas, os meus minutos, todos Deus já escreveu. A questão é, será que eu estou vivendo o que Ele escreveu para mim? Ou será que eu estou vivendo a minha vontade? Porque se o padrão é Cristo, a maturidade me faz enxergar isso, eu preciso seguir os passos de Cristo. Eu preciso amar como Jesus amou, andar como Ele andou, olhar como Ele olhou. Cara, leia os evangelhos, independente se é cristão ou não, leia os evangelhos. Vai ver ali como que Jesus se comporta. Faça uma análise do comportamento de Jesus. O cara não tinha tempo para nada, mas ao mesmo tempo ele se importava com todo mundo por onde ele passava. Sabe, ele estava o tempo todo em movimento, mas isso não determinava quem ele era. A ação, o agir, o fazer não movia Cristo, não movia ele. Ele fazia, mas ele não se cansava. Ele fala, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus não se cansa, ele não se cansava de fazer as coisas. Por quê? Porque o propósito maior era o que movia ele. É o amor pelas vidas, o amor pelas almas. Né, encontrar pessoas, considere o outro superior a você. Então é isso que tem que me mover. A base que tem que me mover é Cristo. Então não é que ele não tinha um planejamento, muito pelo contrário. Né? A Bíblia nos ensina o tempo todo a gente se planejar, a gente se organizar, põe em ordem a tua casa. Né? Tem um versículo que fala isso, olha, põe em ordem a tua casa. Ou seja, organize as coisas, organize sim a mesa, né? Prepare as coisas. Mas também vai falar ali, ó, Maria e Marta. Né? Maria escolheu a melhor parte, que é estar com Cristo. Lá nos evangelhos vai contar a história. Marta estava o quê? Ocupada nos afazeres da casa, ali preocupada. Imagina, você vai receber Jesus. Se eu fosse receber Jesus hoje, meu Deus do céu, né? Vamos colocar aqui naquela época, nós somos mulheres, somos dadas ao lar aí, né? Que gostam de organizar. Eu, Fernanda, gosto de organizar, eu gosto de receber bem, a minha casa está limpa. Então talvez eu estaria também como Maria, correndo para lá, correndo para cá, fazendo um lanche gostoso, fazendo isso aqui, tudo isso faz parte. Mas o principal é o que a gente foca, né? O que é o principal, o que nos move, a nossa motivação. Então eu constantemente, gente, tenho que lembrar o que está me movendo, né? E o que eu preciso fazer. E aí esse exercício aqui eu preciso todo dia, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, e avançando para as que estão adiante. Se você está aqui hoje, no presente, hoje é sexta-feira, vou até olhar as horas, 6h56 da manhã. Se eu estou aqui hoje e eu ficar pensando que ontem às 6h56 da manhã a minha live não salvou, e ficar olhando para o que aconteceu no dia de ontem, que foi um dia desafiador para mim, e ficar pensando na conta que eu tenho que pagar, e ficar pensando não sei o que e tal, eu não vivo hoje.
As horas passam, eu não vivo o presente que Deus me deu a oportunidade de estar aqui, tô respirando, tô viva, tô andando, tô falando, mas o quanto do presente que eu estou vivendo. Olha, que Paulo está falando, esquecendo das coisas que para trás ficaram. Sabe o que Deus falou comigo? Através desse versículo, meu íntimo aí nessa madrugada, filho, esquece. Eu sei que você está em obras, eu tenho essa paciência de esperar o seu crescimento. Esquece das coisas que passaram. Você não está lá mais no passado. Olhe para as coisas que estão diante de você. Ou seja, tenha fé, tenha esperança. Por isso que eu amo o sol, gente. Porque ele está nascendo aqui, olha. Coisa mais linda é o sol, que ele nasce para todos, ou seja, Deus está dando oportunidade para todos. Se você acordou, se você está respirando, se você está andando, se você não está numa cama de hospital, ou às vezes você está até na cama de hospital, mas está aí ouvindo, falando, gesticulando, né, está respirando, gente, significa que há esperança. Há esperança para você, como há esperança para mim, como há esperança para nós. Então, olhe para as coisas que estão diante de você. Deus está falando assim, cara, traz a memória o que te pode dar esperança. Aprenda a trabalhar sua mente, aprenda a trabalhar sua confiança. O que passou, passou. Para de lamuriar, para de reclamar, para de reviver o passado, de chamar o passado de volta. Não. Avance, prossiga para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Qual que é o prêmio? Cara, o prêmio é a vida eterna. Nossa breve passagem aqui nessa terra, ela é uma breve passagem. E se a gente não fizer o nosso melhor aqui, cara, a fatura ela vai chegar. Não adianta. Eu não acredito, ótimo. Porque muita gente, e eu gosto de falar isso sempre, muita gente fala assim, Fernanda, Jesus está voltando, tem 2000 anos. Eu falo, não, Jesus está voltando todo dia, toda hora para alguém. Porque alguém está descendo a sepultura agora, nesse exato momento. A questão é, a pessoa teve a oportunidade? Será que no último suspiro dela, ela confessou Jesus como único, porque a Bíblia diz que ele é o único e suficiente Salvador e Senhor? Será que ela confessou? Será que ela teve a oportunidade de se arrepender? Será que as pessoas que ela magoou, ela perdoou? Ela pediu perdão? Então, isso diz respeito, gente, a cada um, é individual. Mas a oportunidade é para todos. Por isso que Jesus veio ao mundo, não para os evangélicos, mas para todo mundo. Porque Deus amou o mundo, as pessoas que nele habitam, de tal maneira que ele entregou o seu único filho. Enfim, João 3, 23, né? Então, olha, sigamos unidos. Aí ele vai continuar, né? No Filipenses 3,16. Então, somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. O que você já alcançou? O que eu já alcancei? Então, eu vou viver de acordo com o que eu já alcancei, entendeu? E daqui para melhor, né? Daqui para Cristo, esse é o alvo. Vamos lá. E aí ele vai continuar. Toda a carta é maravilhosa, leia, tire um tempo para você meditar. E aí ele vai falar aqui, olha, no Filipenses 4, versículo 10. Não, Filipenses 4, versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Gente, vou parar, porque aí aqui me chamou a atenção. Já li esse versículo tantas vezes, mas aqui me chamou a atenção, porque Deus está dizendo, ou Paulo está dizendo, alegrem-se. Há um poder na alegria, há um poder nesse ato de se alegrar. Gente, não tem nada mais assim impactante. Ninguém para uma pessoa alegre, ninguém para uma pessoa eufórica, destemida. E a alegria é diferente de euforia, porque a alegria ela é contagiante, a euforia também,
Mas a alegria, ela é contagiante, ela é permanente. Uma pessoa alegre é uma pessoa cheia de vida, é uma pessoa cheia de vigor, é uma pessoa que você quer estar perto. Uma pessoa alegre é uma pessoa que tem um sorriso, uma pessoa que tem uma palavra, um bom dia, que tem uma palavra de motivação. Eu quero me tornar essa pessoa alegre. Então, mais um exercício que a gente extrai da Bíblia, com Paulo ensinando aos filipenses: alegrem-se no Senhor. A Bíblia vai dizer em algum versículo, em alguma parte, não sei as coisas de cor, gente. Não sei mesmo, não tenho obrigação de decorar, dá o Google. Como diz o meu querido e eterno presidente Bolsonaro. Dá seus Google. Enfim, não para aqui no Bolsonaro não, tá? Se você não gosta do Bolsonaro, ótimo, segue o vídeo, tá? Não para aqui não. Mas vamos lá, alegrem-se. Há um poder na alegria, gente. Em algum lugar da Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é o nosso vigor. Força é vigor. Força é aquilo que te move. Força é aquilo que te dá ímpeto para continuar. E aí, nessa manhã eu falei, cara, eu preciso me alegrar. Sabe, quando acende assim, opa, peraí, mais um exercício para me fazer. Alegria, me alegrar. O que que me alegra? O que que me motiva? O que que vai despertar essa alegria em mim? E uma das coisas que me alegra, gente, como eu disse, é observar o sol, é tomar um solzinho de manhã. Daqui a pouco vou tirar a blusa, vou ficar ali no sol. E vou me alegrar, porque isso me alegra, isso me dá esperança, isso me dá vigor. Olhar para o céu me traz calma, me traz alívio. Né? Ontem o céu estava maravilhoso, hoje também, já está lindo, estou vendo. Então, eu vou exercitar a alegria. E uma das formas que eu descobri que é possível exercitar a alegria, que é possível se alegrar, é descrevendo os motivos pelos quais você e eu somos gratos. A gratidão produz alegria, um coração grato, um coração alegre, ele aformoseia o rosto, né? A Bíblia diz também, em algum lugar aí, procura, dá seus Google, né? Mas o coração alegre aformoseia o rosto. A alegria do Senhor é a nossa força, nosso vigor, nosso ímpeto, né? Alegrem-se. Então Paulo está dizendo aqui, olha, alegrem-se sempre no Senhor. Alegrem-se sempre no seu dono. O seu dono, o Senhor é dono. O seu dono, ele sabe o que é melhor para você. O seu dono, ele tem um manual de instrução. Ele te fez, ele me fez, o meu dono me fez. E o meu dono que me fez, ele sabe o que é melhor para mim. Ele tem um manual de instrução, ele sabe cada partezinha que tem aqui. Pra que eu vou me preocupar, gente? Por isso que aí eu vou falar mais na frente, né? A gente fala isso, eu falo isso todo dia pra mim. E todo dia eu vou falar, porque a ansiedade está aí, né? O mundo, a inteligência artificial, o mundo que é tudo para ontem, a geração que é a geração do Mega Power Blaster revolucionária, da tecnologia, tá aí. Isso tudo nos afeta, direta ou indiretamente, pelo menos me afeta. Né? A tecnologia, toda hora eu tô aqui, nossa, eu tenho um computador, mas não é o mais avançado, porque o meu computador já não faz o que eu preciso que ele faça. E agora, sabe, isso tudo vai causando ansiedade, vai causando, vai dando um negócio aqui no peito, um aperto. E eu falo, cara, vamos parar com isso. Eu falo comigo mesmo, ei, dá um time. Você não tem? Ótimo. O que você tem que você não tá usando, caramba? Vamos lá, eu falando comigo, tá, gente? Comigo isso, tá? Então, o que você tem que você não tá usando? Calma. Né? Então alegre-se. Perto está o Senhor. Tem uma ministração da apóstolo Biraci que ele fala que perto era tão longe que o Espírito Santo decidiu morar dentro. Isso me constrange, sabe por quê? Porque às vezes eu esqueço que o Espírito Santo está dentro. Eu tenho que pedir perdão para ele constantemente, porque eu falo, Espírito Santo, se você está dentro de mim, porque perto era longe. Cara, você está dentro de mim? Os apóstolos não tinham isso, não, eu tenho. E aí, né? Não dá para explicar. Jesus está dentro de mim, o Espírito Santo, Deus, Jesus, tá, gente? Para quem crê, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito é um só. 3 se formam em um, né? Enfim, e cada um tem uma missão. Assiste o filme A Cabana e depois você me conta aí o que você acha. Mas ali dá
Parabéns para quem fez e para quem escreveu o livro. Não li o livro, mas eu assisti o filme e é isso. Sim, perfeito. O lúdico é perfeito para explicar exatamente o que a Bíblia diz, que Deus é 3 em 1. Então o Espírito Santo está dentro de mim, porque perto era muito longe. E aqui está falando, perto está o Senhor, perto está o seu dono. Então o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Se Cristo habita dentro de nós, nós precisamos ter o padrão original. Quem é o padrão original? Cristo. Continuando, tá, gente? Não andem ansiosos por coisa alguma, nem preciso falar, porque aqui é pra mim, né? Mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graça, com gratidão, em tudo, em oração e súplica, ou seja, súplica é clamor. Em oração, Deus, eu estou te apresentando isso, eu clamo para que o Senhor intervenha, eu clamo para que o Senhor faça. Oração e súplica, e com ações de graça, Deus, eu te louvo, porque eu creio em que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto eu peço, de tudo quanto eu penso, conforme o seu poder que opera em mim. Eu creio porque o Senhor é bom. Eu te louvo, Senhor, ações de graça. Eu te louvo porque o Senhor é bom, porque o Senhor é grande, porque o Senhor é tudo na minha vida. Eu te louvo porque o Senhor é o meu amor, a minha base, a minha fortaleza, o meu refúgio, o meu socorro presente na hora da angústia. Deus, eu te louvo porque apesar de mim o Senhor permanece fiel, apesar das minhas falhas, das minhas debilidades, eu te louvo. Deus, eu te exalto, eu exalto o teu nome. Isso é a reconstrução dos muros, gente, a partir da sua casa, sabe? Erga um altar de adoração, Senhor. Nicolas, parabéns, Nicolas. Ele está fazendo uma convocação aí de 21 dias de oração e adoração, e é isso mesmo, né? Nós precisamos orar, nós precisamos clamar, mas nós precisamos adorar. Nós precisamos bendizer ao Senhor nos céus do Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Erga um altar de adoração, sim. Erga um altar de louvor, sim. Sabe, ore, leia a Bíblia, jejue, clame ao Senhor, adore ao Senhor, né? Faça isso sobre a sua casa, sobre o seu sacerdócio, mas se posicione também, né? A minha pergunta tem sido como? Eu estou questionando ao Senhor nesse momento como Ele quer que eu me posicione nesse tempo, porque eu não estou me conformando com o que eu estou vendo. Graças a Deus porque eu já estou vendo. Graças a Deus porque eu estou sentindo as dores. Mas eu quero me posicionar. Por isso eu preciso estar curada. Por isso eu quero muito que o Senhor me cure cada vez mais. Porque curados curam. Libertos libertam outros. Continuando. E a paz de Deus, gente, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Eu já li tanto esse versículo, já até decorei, mas eu nunca prestei atenção e nessa manhã eu parei para pensar. O que vai guardar a minha mente, o meu coração, e aí o coração eu estou falando de sentimentos, de sensações, a mente eu estou falando dos pensamentos, o que guarda é a paz que excede todo entendimento, que guarda, que mantém. Por quê? Porque o mundo está caótico, o mundo está um caos, está tudo de cabeça para baixo. Tá tudo, com perdão da palavra, tá tudo uma desgraça, corrompido. Tá uma miséria isso aqui. E vai piorar. Porque é o tempo dos fins. Não venho aqui dizer para você que vai melhorar, não vai. É o tempo dos fins. O que melhora, o que é a nossa esperança, o que é a nossa base é a paz. A paz que excede todo entendimento. E sobre essa paz eu quero dizer algo que eu lembrei aqui de um senhor, eu esqueci o nome dele, mas que ele ministrou, e isso marcou a minha vida, e eu amava esse senhor, porque ele era muito sábio, um senhorzinho já, pastor, já era bem velhinho, eu esqueci o nome dele, mas ele falou algo numa ministração de virada de ano, que me marcou, aquilo assim, me trouxe para um lugar, e eu quero compartilhar com vocês, que ele falou assim, no meio da ministração dele, ele disse assim, o problema é que o mundo está em guerra e pede a paz. Essa é a diferença. O mundo está em guerra, clamando por paz nesse exato momento. Mas nós, que somos filhos, temos paz para enfrentar a guerra. Gente, essa percepção muda tudo. Porque o que nos faz enfrentar a guerra, o que nos faz enfrentar as batalhas é a paz.
A paz que Paulo está falando aqui, que eu não entendi, que eu estou entendendo agora, cara. A paz que vai guardar nossa mente, nosso coração. É essa paz que excede todo o entendimento, ou seja, que está acima de qualquer entendimento humano, de qualquer filosofia, de qualquer aplicação ou explicação humana. Essa paz que excede todo o entendimento, que não está baseada em circunstâncias, que não está baseada aí em situações de adversidades, que não é circunstancial, que não é momentânea. Essa paz que excede todo o entendimento guardará o coração e a mente de vocês, Paulo está dizendo. E baseando no que esse senhorzinho disse, que eu esqueci o nome, mas eu queria muito lembrar, mas agora não lembro. Mas ele já faleceu também. Nós temos paz para enfrentar as guerras, mas o mundo está em guerra clamando por paz. Eu e você somos a resposta que essa nação precisa. Por isso que nós precisamos de um avivamento de caráter, muito mais do que um avivamento do mover do Espírito, que é delicioso e que é maravilhoso e que eu amo. Nós precisamos de um avivamento de caráter. Nós precisamos realmente ser transformados no nosso caráter, na nossa mentalidade. Romanos 8 vai falar, né? Transformai-vos no mundo pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, a nossa forma de pensar, a nossa forma de reagir, de agir. É isso que vai transformar o mundo. E eu quero adiantar, gente, para não me delongar mais. Para mim não perder essa live. Tô perdido lives, né? E aí Paulo vai falar, gente, continua lendo, porque Filipenses, aí Paulo vai dar um show aqui, que ele vai falar, eu sei o que é estar satisfeito, sei o que é passar necessidade, independente de passar necessidade ou não, independente de passar por luta ou não, Paulo está dizendo, eu estou contente em todas as situações, por quê? Porque ele entendeu da paz. Ele entendeu essa paz que eu e você precisamos entender, descortinar da nossa mente, dos nossos olhos, do nosso coração. Que a paz que excede todo entendimento vai guardar nossa mente, nosso coração. Então ele vai falar aqui, que é uma outra ministração, ele vai falar, olha, versículo 3, tudo posso naquele que me fortalece. E aí a Joyce traz uma nota aqui. Eu vou ter que ler para vocês, tá? Me perdoem se a live tá grande, depois eu faço recortes, mas eu tenho que ler essa parte, que ela vai falar aqui, ó. Pense acerca do que você está pensando. A Bíblia apresenta orientações detalhadas sobre o que tipo de coisas devemos pensar. Você pode ver Filipenses 4:8, que vai falar assim, ó. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, Filipenses 4:8, somos instruídos a pensar em coisas boas, coisas que nos edificam e não que nos arrasam. Os pensamentos que temos certamente afetam nosso modo de agir e nosso temperamento. Tudo que o Senhor nos diz é para o nosso próprio bem. Ele sabe o que nos faz felizes e o que nos faz infelizes. Quando as pessoas estão cheias de pensamentos errados, elas ficam infelizes. E tenho aprendido por experiência própria que pessoas assim geralmente terminam fazendo outras infelizes também. Faça um levantamento minucioso da sua vida pessoal regularmente e pergunte a si mesmo: em que eu tenho pensado? Passe algum tempo examinando que tipo de pensamentos tem enchido a sua mente. Para pensar naquilo que você está pensando, parar para pensar naquilo que você está pensando é muito útil, porque Satanás geralmente engana as pessoas para que achem que a fonte da infelicidade delas é algo diferente do que realmente é. Ele quer que elas pensem que tudo é por causa do que está acontecendo ao redor, suas circunstâncias. Mas a infelicidade, na verdade, se deve ao que está acontecendo dentro delas, seus pensamentos. Durante muitos anos, eu realmente acreditei que era infeliz por causa das coisas que os outros não estavam fazendo. Eu culpava meu marido e meus filhos por aquela situação e achava que seria feliz se eles fossem diferentes, se fossem mais atenciosos às minhas necessidades, se me ajudassem mais com a casa. Era primeiro uma coisa e depois outra durante anos. Finalmente encarei a verdade. Nenhuma dessas coisas me faria infeliz se eu optasse por ter uma atitude correta. Meus pensamentos é que estavam me deixando daquele jeito. Eu o incentivo a pensar sobre os pensamentos que você anda pensando. Quando você muda as coisas, permitiu que se instalasse em sua mente, coloca-se a caminho de uma vida mais livre, perfeita e vitoriosa.
Aí ela vai continuar aqui. Você sempre pensa sobre a natureza dos seus pensamentos? Se não tiver cuidado, o ato de pensar poderá deixá-lo em dificuldades. É importante pensar antes de agir. E se você se concentrar nas coisas que são verdadeiras, nobres, corretas, puras, amáveis, de boa fama, excelentes e dignas de louvor, suas ações... Vou repetir. É importante pensar antes de agir. E se você se concentrar nas coisas que são verdadeiras, nobres, corretas, puras, amáveis, de boa fama, excelentes e dignas de louvor, suas ações refletirão o caráter e a essência de Deus. Eu estou o tempo todo falando aqui sobre o avivamento de caráter, sobre ser, né, transformado no caráter. E é isso. É sobre isso. A gente tem que parar. Eu vou finalizar, tá, gente? Tem muita coisa para falar, muita, mas eu vou parar por aqui. A gente tem que parar para analisar a nossa vida, parar para analisar, né, os nossos pensamentos. É daí que surgem os manuais, sabe? É da extração da palavra de Deus, né? A gente parafraseia a Bíblia. E eu vou, né, começar a exercitar, vou tomar nota aí. O primeiro exercício que eu vou fazer dessa alegria, de todos os dias me alegrar. Mais um exercício para mim, porque eu preciso me alegrar no Senhor, eu preciso exercer a gratidão, eu preciso mudar aí a minha forma de pensar, né? Eu já tenho trabalhado isso, né? No campo de batalha da mente, no livro Pensamentos Poderosos, eu estou adquirindo ferramentas para que eu possa realmente me estabelecer como filha, me estabelecer como mulher, me estabelecer aí futuramente, né, como esposa, como mãe, para que eu possa ter essa base, esse embasamento. Então, assim, eu enquanto solteira estou cuidando das coisas do meu Senhor, do meu dono, né, mas também estou cuidando de mim, também estou tendo aí contato com outras pessoas e fazendo muitas outras coisas nos bastidores, ok? Mas, como eu disse, eu preciso aprender cada dia e eu louvo a Deus de verdade, porque Ele tem me dado a oportunidade de crescer, de aprender, de amadurecer, de aprender com os erros, de aprender com as falhas, de ressignificar, de ser curada, de pedir perdão, de errar, sabe? E todo esse auto-julgamento que eu falei lá no início, ele perde a força. Porque diante da palavra que é a verdade, que é extraída da palavra do Senhor, que é extraída direto do coração de Deus, da vivência de Cristo aqui na terra, que é um alimento, né? A gente fala que a Bíblia é o nosso alimento diário, é a nossa base, é a nossa força motriz para nos mover, para nosso parâmetro, né? Nosso manual de instrução. A Bíblia é o nosso manual de instrução, ela precisa ser aplicada na nossa vida. E eu quero hoje, eu escolho hoje, eu decido hoje aplicar na minha vida esse aprendizado, ok? Gratidão a você que vai ver esse vídeo, a você que passou por aqui, de repente alguma coisa aí mexeu com você. Gratidão por você estar aqui, gratidão você que passou, gratidão você que vai assistir. Se esse vídeo alcançar uma pessoa, já valeu a pena, né? Mas vai ficar aí gravado para a eternidade. Eu espero que hoje, no Instagram, a gente salve a live, pra gente compartilhar aí esse conteúdo incrível, tá bom? Ótima vida pra você hoje. Gratidão, gratidão mesmo. Um abraço e até a próxima.